nosso Dá Pra Inovar. E o Rodrigo já começa rindo, porque aqui é essa vibe, gente. Eu sou Juliana Burza. Eu sou Rodrigo Rodrigues. É isso aí, gente. A gente tá aqui para responder uma pergunta que a gente já sabe a resposta, que dá ou não dá pra inovar. Mas dá, né? Sempre Dá pra né? inovar, o lance é como inovar. É isso aí. Para isso a gente sempre chama pessoas super especiais e hoje estamos aqui com o Eduardo Adas. Aê! Muito obrigada. Uma honra. Obrigado pelo convite. Super obrigada por muito aceitar bem-vindo. esse desafio e bem-vindo. A gente começa já na loucura de tomar uma buzinada, quem sabe, talvez. Não é garantido. Assim que mas vocês temos... recebem os convidados, é isso? Pra pegar pra a quebrar o levada. gelo, Como entendeu? chacrinha, é. Exatamente. Bem chacrinha style. Saudoso chacrinha. E aí, assim, Edu, é o Mas seguinte... calma, não apita ainda. Não. Só Só tô aqui me preparando. Tá. A gente começa aqui com o nosso Pitch Presentation, Tá, que é a nossa forma de se apresentar em 30 segundos. tá bom. Então você vai ter que contar a sua vida inteira em 30 30 segundos. Esse é o segundos, desafio. E a brincadeira aqui também é que eu e a Ju, a gente tem que se apresentar sempre diferente. Tá. Que é a ideia de conseguir inovar em qualquer... Faz sentido. Se dá pra inovar, vamos tentar fazer algo. Dá Sair do- trabalho, sair não do aguento básico. mais. Tá difícil achar A outros Ju tava hoje e assuntos. falou assim, eu não lembro mais de histórias minhas pra contar. Eu falei, que isso? Juliana? Não tem nem Pois 10 é. episódios ainda. Tem muita história aí, sim. Aham. Vamos encontrar. E aí vai começar com Juliana e valendo. Eu sou a Juliana Burza e, gente, eu canto parabéns fora da data. Eu tenho um amigo meu que chama Felipe Ferraz, você conhece ele. Toda vez que a gente sai, é uma regra, a gente tem que cantar parabéns no final. Já ganhamos bolo, brinde, porque Deus. sempre é aniversário dele. Isso é um hack ou é uma trapaça? Fica a dica, gente. Escolha um amigo e façam isso. A Ju tá muito ligeira no Tô. pitch dela. Agora Ela eu não não tem tomo mais mais buzinada, Eduardo. Chegado nos 30 Eu segundos. tô à frente do mestre da Fica- comunicação do Eu storytelling. posso colocar os 30 Não, segundos? aí é roubar. Aí é roubar. Entendi. Não. Aí a gente dá uma segurada, senão Tá bom. você já vai acertar assim, imagina sem, né? Ai, Fica com a humilhar. buzina. Vamos lá, valendo. Olá, eu sou Rodrigo Rodrigues. O que eu falei pra você que ia falar? Hoje eu trabalho com foto e vídeo, né? Atendo empresas e profissionais. E a minha transição de carreira, ela aconteceu vindo do corporativo. Eu trabalhava na área comercial por muito tempo. E aí eu cansei e falei, vou pro mundo do vídeo. E eu sei que essa não vai ser minha última profissão. Qual vai ser, eu não sei. Aí fica pra próxima. Nossa, Olha a pressão em cima Você de viu, mim. né, Olha a pressão. Muito bem, muito Agora bem. a gente quer ver aqui o mestre a fazer seu pitch. Seu Tá pitch preparado? elevator. Deixa eu pensar só no meu critério. Ah, tá. Ah, Já pensei. boa. Então Ordem pronto, de- valendo. Eu sou Eduardo Adas, pai do Pedro e da Luísa, casado Boa. há quase 32 anos com a Que Patrícia, legal. sócio fundador da Soap. Antes de criar a Soap, eu fazia consultoria para empresas. Eu sou engenheiro de produção e fui gago até a minha adolescência. Que incrível. E infelizmente torço pro Santos. Ah, isso acontece. Papai também sofre dessa. Quanto deu? Não tivemos buzina, que Ainda tristeza. teve um delay, ainda que é pra te humilhar, entendeu? Não, muito bom, muito Não, bom. essa chocou o Brasil. Você foi gago? Como Fui, assim, fui Eduardo? gago. Ou seja, se fosse antes, bateria os 30 segundos. Né? Né? Nossa, tá sacanagem. Cara, eu fui gago e sofria muito bullying na escola. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei de recuperação no 3º ano primário de português. Fui o único aluno da classe, porque a minha professora de português, Uhum. que nesse momento deve estar fervendo no inferno, Beijo, professora. Sorry! Quando ela sabia que eu tinha essa dificuldade, que eu tinha um sequestro emocional na hora que eu ia falar, eu Aham. ficava gago, na verdade, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme Discurso do Rei, Sim. Muito do bom. pai da rainha, que quando ele era chamado para falar, ele vinha, né, dava aquele branco, aquele frio na barriga e ele travava. Eu era Certo. exatamente assim. Eu sofria muito bullying, tudo. E descobri, né, depois com a superação dessa minha dificuldade, eu descobri em terapia, depois de alguns anos de terapia, que a própria Soap só existe por conta de eu ter sido gago. Porque Entendi. justamente a superação dessa minha dificuldade
fez eu perceber o valor da comunicação, não só para minha vida pessoal. Eu pensei, cara, se eu continuar dessa forma o resto da vida, vai ser um inferno na minha vida. Uhum. Então eu tenho que resolver. Eu pus na minha cabeça que eu ia resolver. E depois, eu vi o valor da comunicação dentro do mundo corporativo. Porque eu comecei a fazer, eu sou engenheiro de produção, Certo. comecei minha vida na área de consultoria. Na época, o grande tema no mundo corporativo eram as técnicas japonesas de produção, qualidade total, Kanban, Kaizen. Kanban, exatamente. E eu me encontrei nessa frente, trabalhei 4 anos para uma empresa para aprender, uma Certo. empresa de consultoria. E depois desses 4 anos eu resolvi empreender, sempre fui muito empreendedor. E criei a minha própria empresa e durante 15 anos eu fiz consultoria para empresas. E a SOAP nasceu dessa forma. Por quê? Para que eu fizesse com que os meus projetos fossem adiante, eu tinha que conquistar a confiança das pessoas e mostrar para elas que aquilo que eu trazia ia melhorar de alguma forma a vida delas, seja Sim. resolvendo alguma dor, seja atendendo os seus desejos. E eu tinha um jeito diferente, entre aspas, de enxergar como é uma apresentação. Né? Para mim, a apresentação nunca foi sinônimo de PowerPoint. PowerPoint está para uma apresentação, assim como a tela do cinema está para um filme. Uhum. Certo. Você um pode recurso, projetar, né? você pode projetar na tela do cinema um Excel ou um Word. Não, Pode. na época eu Não desde- deve, mas pode. pode. Exatamente. E eu pensava dessa forma. Naquela época nem existia a palavrinha storytelling. Aí, pausa. Você falou storytelling, ele esqueceu de novo. A gente tem um Já bloco. fui ele começou com o storytelling Você dele. começou, Eu só exato. fui. Só deixou, Eu já só nem fluiu. sabia mais quem sou Hashtag eu. fica a dica. Hashtag. Eu já tava nessa pegada. A gente tem um bloco aqui, né, Eu Rodrigo? sei, eu já das assisti. palavras. Olha, nossa, Eduardo. Você acha que eu não Ele me fez preparei muita Ele para lição fez esse de toda a lição podcast? de casa. Ele tem um Ah, fluxograma do programa na casa dele, já os blocos, Maravilhoso. assim, bonitinho. Explica aí, Rodrigo. Então, você já sabe, mas eu vou contar pra quem não sabe. A gente faz aqui esse gracejo, essa dinâmica, essa competição, por que não? Temos muitas palavras que a gente usa termos em inglês que poderiam ser em português. Sim, E aí o sim. desafio é falar em português o que pode ser Sim. em português e deixar em inglês pro que é somente inglês. Dar o feedback para as pessoas, é isso? É sobre isso. Esse é o ponto, como diz a Ju, esse é o catch. E aí essa é a brincadeira, e depois a gente fazer um ranking Tá. com todas as palavras que forem faladas. Legal, Não tem nenhum castigo que gere dor, então fique tranquilo. tá. Mas é só pra gente tentar fazer essa bom. brincadeira. Fechou. Mas e aí, dá pra inovar? O que é a SOAP? Fala pra gente. Boa. O É que um é, o que acrônimo, faz? né? SOAP é o acrônimo de State of the Art Presentations. Já perdeu o ranking. Acabou. Apresentações do estado da arte. Ah, Que aí não forma sigla, né? Não adianta, tem que ser o Exatamente. original, tá Sim. certo. Exatamente. Então, o que a SOAP faz, né? O propósito da SOAP, o famoso propósito. E é bem presunçoso o nosso propósito, tá? Tem que ser. Gosto. Que é o seguinte, nós ajudamos as pessoas e empresas a conquistarem o que quiserem a partir da comunicação. Maravilhoso. Por quê? Porque é na comunicação que você mostra o seu verdadeiro valor, né? Eu digo assim, que eu já vi muitos projetos maravilhosos morrerem na praia porque a pessoa não conseguiu mostrar o valor daquilo que ela faz para o público Sim. específico. E o contrário também. Projetos não tão bons, Mas empresas muito não bem tão vendido. boas. Muito bem apresentado. Exatamente, Sim. decolando. Sim. Então, nesse... Na política tem muito isso. Nossa, e como? Esse é um ponto que é raro, mas acontece muito, né? Uhum. Então, a SOAP aumenta as chances de sucesso de pessoas e empresas dentro de reuniões. A partir do quê? A partir do entendimento que uma apresentação não é um fim. A apresentação é um meio para aumentar suas chances de sucesso dentro de uma reunião. E aí, o que você precisa ter antes de pensar na apresentação? Uma estratégia para essa reunião. Quem é o seu público? Né? Uhum. E principalmente, quem é o seu público-alvo? Sim. Qual que é o perfil do seu público? Porque, falando do público, principalmente porque, ainda que você esteja falando com uma plateia grande, Exato. tem as pessoas específicas ali com quem você Tem quer as personas, atingir, né? Exato. Eu digo o seguinte, existe o objetivo explícito, que é compartilhar conhecimento, Sim. etc. Agora, para todo tema, existe um termo chamado agenda oculta,
que é o seu objetivo pessoal, que nem sempre é explícito. Uhum. Uhum. Então, muitas vezes, a pessoa opta por ser uma palestrante, não apenas para compartilhar conhecimento e posicionar sua marca, mas também para, agenda oculta agora, hipotética, vender seus produtos. Sim. Uhum. Então, é importante saber qual que é a sua agenda oculta dentro daquela reunião, né? E ter clareza, né, Edu, sobre isso. Sem Eu acho que as dúvida. pessoas às vezes não têm muita clareza, o objetivo aonde elas querem chegar com aquilo. Não é só Exato. bonitinho, entendeu? Não é Exato. fazer um PPT legal, interessante, né? Mais uma vez, você pensar em PPT de cara é como um diretor de um filme que fala, vou fazer um filme, e ele pega a câmera e sai filmando. Uhum. Sim. Não, a última coisa que ele faz é o pegar a câmera e roteiro, sair né? filmando. Então, a partir da definição de uma estratégia que leva em conta o seu público, o perfil do público e a definição de um objetivo para esse público, aí sim a segunda etapa é estruturação de uma narrativa. Essa narrativa tem que ser concisa, tem que criar uma conexão não só racional, mas principalmente emocional com o seu público, e aí entram as histórias, né? O contador de Eu histórias. posso falar, né? O storytelling, né? Eu não fui eu que falei. Não, a gente Foi. falei, A gente é café com a gente é café com leite, a gente não Também. conta, a gente pode. Exatamente. E aí o processo primeiro você cria, né? Conta uma história de começo, meio e fim, e a partir disso aí sim você vai visitar os seus arquivos, né? Do Excel, do Word, etc. Sim. Para entender o que vai sustentar aquela história. Isso faz toda a diferença. Uhum. Porque normalmente o tradicional é o contrário. É. Né? Então, essa é a segunda etapa. Então, é aumentar as chances de você conquistar a confiança do seu público. Se conectar de verdade, Se conectar. Porque o que eu digo é o seguinte, numa comunicação, numa apresentação, o ápice, o sucesso máximo é você conquistar a confiança. Sim. Uhum. Sabe aquela brincadeira? Por que você faz isso? Para quê? Para quê? Para quê? Para ser feliz? Aham. Na comunicação, para quê? Para quê? É para conquistar a confiança. Boa. Porque quando você conquista a confiança, as portas se abrem para talvez você conseguir o seu objetivo. Sim. Agora, se você não conquista a confiança, necessariamente ela se fecha, por melhor que seja aquilo que você oferece. Eu acho muito legal isso que você está colocando da confiança e eu vou falar do que eu faço em relação a isso, que é mais uma visão empírica, sem todo esse embasamento que você trouxe, né? Eu faço muito retrato para as pessoas. E eu sempre converso com as pessoas antes de começar falando o que você quer transmitir. E eu vou anotando o que a pessoa quer transmitir. E eu brinco que eu vou fazer um bloco de notas já escrito no começo. Confiança e credibilidade. Que Todo legal. mundo quer passar isso. Sim. Né? E aí eu falo assim, eu sei, isso aqui é base, a gente vai Sim. trabalhar com isso, vamos buscar. E eu achei muito legal você colocou um embasamento e eu falei, olha, faço isso de maneira empírica, assim, natural, vamos dizer, né? Natural. Até pegando esse gancho do empírico, a gente estava falando no café antes que você mentora pessoas famosas, inclusive, Sim, olha né? aí. A Bianca Muitas. do Boca Rosa é uma, né? Sim. Delas. E aí a gente tava falando disso, de que ela já faz algumas coisas relacionadas a ESG, por exemplo, mas ela precisa pôr isso mais no discurso, né? Sim, Às sim. vezes a gente tem empiricamente, né, várias qualidades e atividades e coisas, mas não fala sobre, naturalmente, por exemplo, as pessoas já fazem aquilo, mas não sabem empacotar uma Sim. narrativa Uhum. daquilo que oferecem. Então, esse é um caso típico, né? Que você viu, a gente comentou que você viu justamente no Web Summit, Uhum. e você me viu lá com ela. Então, esse é um caso. A terceira etapa é a criação, aí sim, de um apoio visual, se necessário. Se necessário, super. Se necessário. Ou seja, 70%, 80% da criação de uma apresentação é no Word. Aí você vai pensar, não, pera um pouquinho, será que eu preciso de um apoio visual? E o apoio visual serve para quê? Para ajudar você na retenção da atenção do público. Numa explicação de algo que desenhado é mais fácil. A camada visual, ela é complementar ao que você fala. Então, ela só se justifica dessa forma, para prender a atenção e gerar entendimento. Uhum. E, por fim, a quarta e última etapa é a performance do apresentador. Porque não adianta nada você ter uma baita de uma estratégia, uma baita de uma narrativa, uma apresentação linda e maravilhosa na tela, se o apresentador não for convincente. Uhum.
E se o apresentador não tiver o domínio técnico, esse é o ponto de partida, aí não é com a gente, né? Aí É o know-how. já tem que chegar assim. Além disso, tem que ter uma narrativa de alto impacto, isso a gente ajuda. E mais, a forma da comunicação. Sim. Então tem que ter uma oratória convincente e tem que ter principalmente domínio emocional. E o domínio emocional, para que você tenha domínio emocional, essa quarta etapa da performance, depende muito do ensaio. E ensaio exaustivo. Ou seja, uma apresentação, não é você abrir uma apresentação e falar, tá, tô pronto. Não, é você verbalizar aquilo. Tá? Nem que seja para o seu cachorrinho ali, coloca ele na frente, faz a apresentação para ele, mas coloca para fora. Né? Isso é o ensaio. O ensaio exaustivo é a garantia de que a história que você vai contar vai ser uma história legal e convincente e que vai aumentar a chance de você conquistar a confiança. Então é isso que a SOAP faz em 4 etapas. Estratégia, narrativa, apoio visual e cuidado com a performance do apresentador. Provocação da semana. E aí saiu uma matéria no Terra falando: você não precisa seguir o padrão. Conheça a aluna surda que apresentou um TED Talks. Ela é surda. E aí, tipo assim, ela conseguiu, né, fazer ali algum tipo de treinamento. Ela é uma surda oralizada, né? Ela usa o aparelho e tal. Então, assim, você acredita, né, usando isso aqui como exemplo, qualquer pessoa pode se tornar um bom orador se ela for treinada para isso? Sim. A palavra que está por trás aí do bom orador é autenticidade. Autenticidade. Então, é você ser percebida como autêntica pelo seu público. Agora, qual que é a origem disso? Você se sentir autêntica. Então, todo mundo enxerga a comunicação e normalmente você fala assim, comunicação interpessoal. Legal, é 2 ou mais pessoas. Só que não. A comunicação começa na sua autocomunicação. E aí a sua autocomunicação é que vai definir o teu estado emocional. A autocomunicação é aqui, estado emocional é aqui. É aquela voz que não para, aquela voz que não para. Não, Vozes da sua cabeça. Ininterrupto. Você está lá, você é um palestrante, e você está ali diante de um público. O tempo todo, o seu diálogo interno, que é a sua comunicação interna, está funcionando. Pô, como é que está o tempo? Será que eu preciso dar outro exemplo? Será que as pessoas estão gostando ou não? Então, esse diálogo interno pode jogar a favor, legal, aí é o domínio emocional. Sim. Ou pode jogar contra. Dá o desespero. Aí você fala, aí é o que a gente falou há pouco, né, do sequestro emocional. Adorei que esse as termo. emoções tomarem conta dos seus comportamentos. Sim. As emoções sempre vão existir. Vamos combinar que não existe, Sim. né? Somos humanos porque temos né, sentimentos e emoções. Agora, a diferença está em quem consegue racionalizar essas emoções e admitir, cara, estou com medo. Agora, por que eu estou com medo? Porque eu estou enxergando aquilo não como uma oportunidade, mas sim como uma ameaça. Então, quando você começa você tem a consciência e começa a dar um novo significado para aquela oportunidade, ou seja, você começa a enxergar como uma oportunidade aquele contexto, você começa a trabalhar o seu estado emocional a seu favor. É muito difícil fazer isso no palco, né? Super difícil. Por isso que precisa de muito ensaio, muita preparação. Não adianta nada a gente criar uma palestra espetáculo, eu criar lá, ajudar a criar, se a pessoa não se preparar, se a pessoa não ensaiar. E o ensaio, eu digo, é no mínimo 3 horas, ininterruptas. Você repetir várias vezes. E toda vez que você vai repetir, você não vai repetir exatamente igual. Sim. Mas você tem a estrutura de tá começo, lá, né? meio e fim na sua cabeça. E quanto mais você ensaia, mais você tem também o controle do tempo e mais você se sente À vontade. autoconfiante. Então, a autoconfiança, ela impacta na nossa comunicação não verbal. E isso tem muito significado para quem está assistindo. Porque, às vezes, a pessoa está nervosa e isso transmite desconfiança para o público. Porque a pessoa fala, pô, ele está aqui vendendo o seu negócio, o seu produto, o seu serviço. Por que está nervoso? Né? Sim. Tá Será escondendo que ele não alguma coisa? compraria, né? Será que ele confia Tem naquilo? alguma coisa aí Isso que é tá muito pegando. comum, isso é muito comum em reuniões também. Às vezes você faz uma reunião, você percebe uma pessoa mais travada, mais assim, fechada, aí você fala, nossa, deve ser uma pessoa difícil, às vezes uma empresa complicada, e nem é. Tá comunicando Exato. tudo errado ali, né? Entendeu? Às vezes é aquele momento da pessoa, né? Então Exato. você tem que se preocupar no dia a dia, eu acho até. Não é só no palco, que a gente também tem essa certeza. visão, né? Só quando fizer uma palestra. Não, é aqui
aqui, Não, ó. eu digo o seguinte, a gente faz, nós fazemos apresentações o tempo todo. Você está numa Total. mesa, num boteco cheio de amigos, ninguém vai te dar 20 minutos para você fazer, falar, defender a sua tese. Você vai ter ali 2 minutinhos, Com sorte. né? Pra ganhar a atenção da galera. Não sem ser interrompido. Exato. E para isso você tem que ter o quê? Uma narrativa de elevador. Não falei aquele muito bom, muito bom. Mais conhecido como elevator pitch, É crianças. isso aí. Sim. É isso aí. Boa. Mas e aí, dá pra inovar? E hoje quando a gente fala de... Né, a gente tá apresentando o tempo todo, e tudo que você colocou como estrutura pra gente fazer uma apresentação é meio que o que a maioria das pessoas estão vivendo e tentando aplicar no dia a dia nas redes sociais. Sim. Né? De toda a estrutura, Você falou dos 4 pontos, repete os 4 pontos, por favor. Estratégia, narrativa, apoio visual e cuidado com a performance. Exato. E aí busca isso para fazer um post, para fazer um story, busca essa situação, né? Exato. Porque acho que a gente tá naquele momento de... você tem que criar conteúdo, né? Acho que quase todo mundo, em todas as profissões, já ouviu isso. Falar, você tem que fazer alguma coisa então. Porque se hoje a comunicação é via Instagram, via LinkedIn, você tem que fazer alguma coisa nesse sentido. E aí entra aquela coisa de... O tanto de gente que eu conheço que manja muito do que faz, só que não se vende, Exato. não embala o pacote, e aí você fala, cara, você tem que fazer alguma coisa com isso. Porque tá tudo aí. Tipo, eu tô vendo em você mais valor, mais entrega do que em gente que tá dando as caras e fazendo o nome. Likes, isso, né? E aí é essa situação. Então, quando a gente pensa na rede social, o que você tem de dica básica e direta, assim, para quem tá vendo e fala assim, olha, isso aqui é um jeito de você fazer isso? As premissas são idênticas, adaptadas às mídias. Certo. Então, numa comunicação, qual que é a premissa de uma apresentação que vale para qualquer uma das mídias? Você precisa despertar interesse. A pessoa tá lá e precisa parar no teu e falar, opa. Sim. Aí você desperta interesse, em primeiro lugar, quando você tá fazendo assim no Instagram, pela imagem. Pela imagem. E aí depois você fala, opa, isso aqui deve ser interessante. Quando você desperta interesse, você conquista a atenção. Só que você, naquele momento, está concorrendo com um monte de outras coisas da pessoa. Então você precisa reter a atenção. E para isso que o seu conteúdo precisa ser relevante, impactante. E hoje, infelizmente, na minha opinião, muito curto. Ou seja, as pessoas são muito superficiais. Muito raso, né? Muito raso. É difícil. Você só vai entrar na profundidade se você perceber que aquilo tem realmente muito valor para você. Aí você vai ler o textão. Então, você precisa prender atenção, gerar entendimento, e aí entra a linguagem adequada. Por isso que é importante. A linguagem adequada para quem? Por isso que é importante você identificar para o seu público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Sim. Eu vejo as pessoas muitas vezes se perderem aí. Porque quer agradar todo mundo e acaba não agradando aquilo que realmente interessa para a agenda oculta dela. Sim, entendeu? sim. Então, quando você consegue interesse, né, atenção, entendimento, o engajamento, a adesão é consequência. Agora, isso é muito difícil nas redes sociais. Eu não sou especialista em redes sociais, mas a gente está falando de comunicação nesse ponto. Não... Exato. Mas eu defendo que as premissas são idênticas. Certo. Eu vejo 2 palavras muito presentes em qualquer contexto de comunicação. Relevância, e aí entra mais uma vez, público. Relevância para quem? Relevância o ser relevante é o oposto, né, de ser prolixo. Tá. E você conseguir uma conexão emocional com o público. Porque é a partir da emoção que você conecta a confiança. E emoção não é só não é do que você fala apenas, entre aspas. Tem a ver o como você fala. Sim. Na sua comunicação. Porque tão importante quanto, ou mais até, o que você fala é o como. Claro. Porque você fala tudo certinho, perfeito, você fala, e a pessoa que está vendo, assistindo fala, cara, não sei por que não fecha a conta, não deu match. É o clássico de falar, eu tô muito animado. Mas você... Agora, não vejo a hora de começar essa conversa com vocês. Não fecha a conta. Sim. Então, o que importa é a percepção do outro. Pô, você
é convincente com aquilo que você fala. Uhum. Que é a autenticidade que é você autenticidade. falou, E a né? autenticidade começa dentro de você se sentindo autêntica, Uhum. aí você vai ser... Transmite Exato. isso, né? E, consequentemente, a confiança do público. Uhum. Porque a autoconfiança impacta na sua comunicação, não verbal. Sim, sim. E, consequentemente, na percepção do público. Tem até um índice, né, de quanto na nossa comunicação, eu não vou lembrar o número, mas assim, 85% é não verbal e não verbal, né? Só precisa tomar um cuidado, que é o seguinte: as palavras têm importância? Muita. Sim. Então, não é que um substitui o outro. É que quando você traz as palavras, né? É o Albert Mehrabian, que é o famoso... que é sempre citado. 7% tem a ver com as palavras. Uhum. Essa é a teoria dele, o conceito dele. Uhum. 35%, se me fala, 35% tem a ver com Gestos. o como você fala essas palavras do ponto de vista vocal. Tom de voz, Tom de voz. Nossa, eu tô Exato. ferrada, então. Mas veja, não é. Agora, isso se soma ao 7. Isso se soma ao 7. Sim. É. Agora, onde é que estão os 50 e tantos por cento, 58%? No não verbal. Uhum. Então, claro que tudo isso é um sistema. Sim. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, não bastam as palavras, em tese, no conceito dele, os 7%. Os 35% se somam e os outros 50 e tantos, 58% se somam também. E aí você consegue uma comunicação convincente e impactante. Mas e aí, dá pra inovar? Quais são as principais dicas que você dá para quem vai fazer um TED ou uma apresentação curta? Assim, o que ela não pode deixar de pensar? Pensando nessa coisa da narrativa, Olha, o público. eu acho, o ponto de partida do meu processo, por exemplo, é você ter muito claro qual é a moral da sua história. Qual que é a moral da história? Nada mais é do que a conclusão que você quer que o seu público chegue. E uma palestra do TED são palestras reconhecidas como transformadoras. Ou seja, não é eu falar um monte de coisas, é eu ter claro qual que é a mensagem central e como que eu vou contar uma história que vai fazer com que o público deduza aquela mensagem. Essas são as melhores palestras, são as palestras transformadoras. Uma palestra ela pode informar alguém de algo, ela pode ensinar alguém, ela pode convencer alguém e ela pode transformar alguém. Eu acredito muito em você transformar ensinando. A pessoa aprendendo algo ou você ajudando ela a ter uma sacada, né, uma inovação, né, no caso. Sim. Insight. Falou insight. Falou isso. Agora, para que isso aconteça, muitas vezes na criação, você precisa... eu pensei muito na palavra preconceito. Eu acho que o grande inimigo da inovação é a palavra preconceito, né, nos dois sentidos. Uhum. Do preconceito, né? O preconceito de algo é você ter uma crença fechada, crenças, né, ou um valor muito fechado em relação a algo. Aquilo já limita a capacidade de inovar. Sim. Né? E o preconceito da forma mais ampla e conhecida mesmo, que é que a pessoa tem uma cabeça muito fechada e não aberto a novas ideias. Ao que diferente dela. Inovação do passado. Eu queria provocar aqui, trazendo uma inovação que eu acho fantástica, que é o cinema mudo, né? Que tipo assim, como é que a gente comunicava sem palavras, né? Tinham só umas frasezinhas assim, né? Numa tela preta, certo? Sim. E aí é fantástico, pra mim é genial, assim. Olha aí o não verbal tomando totalmente a cena, né? Então, aí, veja, é o seguinte, eu vou começar ao contrário. Tudo que você fala para alguém, você cria uma imagem na cabeça da pessoa. Certo. Porque ela vai construindo aquela imagem. Tipo, não pense no martelo cabo vermelho. Exatamente. Todo mundo tá pensando agora. Não, e pior ainda é quando a pessoa fala para outra, não fica triste, não sabe por que a outra começa a chorar. Não fica nervosa, a pessoa quer montar no pescoço dela. Você tá trazendo à tona, né? O problema é o seguinte, é que quando se você não tem uma comunicação boa, quando você vai se comunicar, você generaliza. Tá. Quando você generaliza, a partir das suas crenças, etc., o outro acaba distorcendo a imagem que vai sendo criada na cabeça dela. Sim. Porque quando você generaliza, você omite algumas informações que você não considera importante para outra pessoa.
Então, da mesma forma que tudo que você fala cria uma imagem, no cinema mudo era o contrário. Uhum. As pessoas viam as imagens e deduziam no seu diálogo interno aquilo que acontecia. A narrativa. Exato. Cada um tinha a sua, né? Exato. Então, existe sempre a parte a pessoa escutando algo, mesmo que ela não ouça, né? Algo ela está projetando na mente dela, até para fazer sentido. E todos nós distorcemos. Por quê? Porque para você fazer sentido. Eu chego para vocês e falo assim, olha, no fim de semana passado, eu saí de São Paulo, tá? E eu continuo sem falar para onde eu fui. Pra onde você foi? Você Foi vai pro interior, pensar. foi pra praia? Exato, você tá... exato. Agora, se não... Você foi em Osasco só, que é fora de São Paulo? Tipo, onde você foi? Guarulhos. Exato, então. exato. Uhum. Agora, se for relevante para o meu objetivo contar para onde eu fui, eu preciso falar, eu fui para a praia, Uhum. em Ubatuba especificamente, na Praia do Lázaro. Pronto. Agora, isso é o que difere a pessoa que é prolixo ou não. Saber se aquilo é relevante para o público. Interessante. Sabe quem faz isso bem? Agora tá me ocorrendo aqui. Mentira. Primeiro que eu tô fazendo pazes com as vozes da minha cabeça. Tô tão feliz Seu Bom. diálogo interno. esse dia, porque Boa. eu ouço muito vozes minhas próprias, né? Ah, que bom. Até dormindo, viu? Que bom. Até dormindo. Os sonhos também Se são tiver uma ouvindo só forma, a sua, né? tá tudo certo. Então, eu Tudo sei. bem, gente, tá tudo certo. Lembra Mas, que você ó, falar com Deus é fé. Deus falar com você é um probleminha. Você tem que cuidar. Gente, Rodrigo, é terrível. Eduardas, a Sherazade. Sherazade era fantástica, né? Tem a Mil e Uma Noites, a Sim, história, que sim. ela ficou o tempo inteiro contando lá pro rei, não sei qual é o cargo do cara não lá. lembro desse menino. E aí a Devia história ser. é essa. Eu vi isso numa palestra de storytelling, que a pessoa tava explicando, né? Que foi uma pessoa que ela conseguiu prender tanto a atenção, porque a história toda é que toda noite ele mataria, ele ficaria com aquela mulher, e aí ele mataria ela, porque ele sempre queria uma mulher nova do reino. Uhum. E aí a Sherazade foi a próxima. Gente, eu não conhecia essa história. Sério? Eu só conheço a história, É Mil e Uma fantástico. Noites e tal, mas Você eu não conhecia. lembrava, né? Isso, e aí toda noite, Eu tinha aí uma ela outra teve essa interpretação. ideia sacada, um insight maravilhosa, que falou assim, eu vou contar uma história pra esse cara, É. tipo uma fofoca, que não Sim. tem fim. Então, Nossa, toda gente. noite ela contava É um uma novelona. pedacinho Pois é. e ela conseguiu aí, tipo, 1001 noites. A Uau. história dela é essa do Ela livro, podia muito entendeu? fazer um Maravilhoso. podcast, né? Mas ela podia estar aqui, Imagina, entendeu? todo dia Imagina ela e o Adu. o pitch presentation, ela ia mandar muito bem. Muito! Nossa, ia ficar um dia inteiro. Só no só ia pitch passar pra um dos gente. 30 segundos. Total, mas... eu tava várias buzinadas. Mas é que tá, o desafio do bom comunicador é ter na ponta da língua, né, um elevator pitch e conquistar tempo. Porque o elevator pitch, ele existe em qualquer apresentação. Por quê? Porque antes de você abrir a tua apresentação, você faz uma introdução de 2-3 minutos. Uhum. Dependendo da qualidade, Uhum. você vai conquistar mais tempo até. Ou seja, quem define o tempo, na prática, não é você. É o interesse que você gera do seu público. Certo. Então, agora, minha tese é a seguinte, você precisa fazer a apresentação o mais rápido possível. O roteiro tem que ser muito rápido. Agora, se por conta do interesse que você despertou, aquela reunião demorar 3 horas, parabéns, golaço. Uhum. Mas não porque você impôs as 3 horas, é porque Sim. o público se interessou Certo. e Quis começou a ouvir puxar mais. papo. Exatamente. Legal. Você boa. tem alguma inovação do passado que te impactou, assim, Edu? Vamos lá, então. A sequência é a seguinte. As apresentações antes, lá atrás, eram muito boas. E no formato de storytelling, quando tinha algo que vocês não sei se vocês lembram, não é da idade de vocês. Será? Da Ju nunca é. O carrossel Nunca de é, eu tenho slides. 25, O que é é o difícil carrossel? pra mim. Como é que era o carrossel de slides? É aquele slides que você, Não sei mesmo. você colocava no aparelhinho que rodava. Ah, tá, Você vai- projetado. clac, Sei. e a imagem ia para a tela. As apresentações nessa época eram ótimas. Até surgiu o quê? O retroprojetor. O que é o retroprojetor? Que você pega um papel, Tinha um imprime o espelho. livro e coloca e ele projeta na parede. Numa transparência, né? Isso foi uma involução. Por quê? Fale mais. Foi uma involução. Por quê? Porque as pessoas começaram a imprimir os seus Excels e Words Ah, e tá. colocar na tela. Isso estragou. E aí veio uma outra evolução, entre aspas, que foi o PowerPoint, que substituiu o retroprojetor. Só que os mesmos vícios do retroprojetor foram para o Foram pro PowerPoint. PowerPoint. Por isso que as Interessante. apresentações são predominantemente, genericamente falando,
chatas, longas, aquela Muito, mesmice, quem muito somos, chato. missão, visão, valor. Não. Então, o que a SOAP fez, né? A SOAP simplesmente olhou para o PowerPoint e falou, não, o PowerPoint é a tela do cinema. Uhum. Eu vou agora contar uma história, então eu trouxe lá o carrossel de slides. Agora, antes do carrossel de slides tem uma história. E aí você projeta a imagem e aquilo passa a ser uma camada da sua comunicação. Ou seja, a culpa não é da ferramenta. Você poderia projetar uma imagem no retroprojetor de slides, das transparências, né? Lembra? O professor ia dar aula Lembro. e colocava as transparências. O Sim. que eram as transparências? As cópias do livro que ele, né, passou a ser preguiçoso, em vez de ter uma... Ele só, há muitos casos, era só não escrever Sim. numa lousa, por exemplo, né? Você coloca o projeto aqui, escrevam aí. Já estava pronto. Exato. Coisa antiquada, né? Agora, eu lembro, por exemplo, o melhor professor que eu tive na minha vida, o professor de história, era espetacular. Por quê? Porque ele era storytelling na veia. Ele entrava na sala e desenhava ali o mapa da Grécia, da Itália, e começava a contar histórias Nossa, você... Fantástico. sobre aquilo. Só que as histórias, eles mostravam como que era a sociedade nessa época, como é que era a questão financeira, a relação entre os povos. E aí ele fazia você deduzir os eventos. Sim. Então, ele já fazia isso também. Nossa, você falando professor de história, eu espero que todo mundo tenha tido um professor de história Nossa, legal. eu tive um fantástico. Eu lembro de um meu que era muito legal, que assim, ele estava sempre assim, com um jeans base, com uma blusa de lã, muito magro ele. Tô desenhando aqui tipo o Don Quixote, na minha cabeça ele é o Don Quixote, assim, com um cavanhaque, o bigodinho aqui. Ele chegava na sala, ele sentava na mesa, puxava uma cadeira, colocava o pé na cadeira e sentava na mesa. Muito magro, ele cruzava as pernas, faltava acender um cigarro para começar a contar a história. Com as crianças todas. E aí a gente se juntava ao redor dele ali, como se fosse uma fogueira mesmo, Massa. assim. Cara, era incrível. É. E ele vinha contando história do senhor feudal, não sei. Era Agora, ele maravilhoso. não improvisava. Ele tinha as histórias na cabeça. Sim, né? sim. Eu tive o privilégio de fazer trabalhos com o Arnaldo Jabor. Tá. E ele era um palestrante espetacular. Então ele chegava, né, no local, tirava o paletó, pendurava, arregaçava a manga e começava a conversar e contar histórias. Uhum. Não eram histórias improvisadas. Ele tinha um roteiro, ele sabia o que ele tinha que falar. E ele não tinha o PowerPoint. Ele não usava o recurso, porque ele era tão bom na contação de histórias que ele até Era dispensável, né? dava o privilégio de não precisar mostrar uma imagem referente àquele assunto. Ele criava as imagens na mente das pessoas. Nossa, isso aí Muito é... O cara é Highlander, né? Exato. É que nem a Sherazade, esse estilo. Deixa a pessoa criar. Eu Não, acho mas fantástico. nem é só isso. Tô até falando de outra coisa mais contemporânea. O Rodrigo Marques, que é comediante de stand-up, tem uma peça, um vídeo, que ele faz uma coisa assim, que ele falou, eu queria trabalhar fazendo um filme. Eu queria fazer um filme. Sim. E ele pega e começa a contar a história, e vai contando a história toda, até no final, que ele falou assim, tipo, e esse filme que eu queria fazer, ele agora tá dentro da cabeça de vocês. Ele conta toda a história, todo roteirizado, obviamente, e leva isso. E assim, de novo, é o storytelling pensado, organizado, com base no roteiro, com os objetivos, e ele encaixa em qualquer situação. Sim. Desde do stand-up até o Arnaldo Jabor fazendo isso, a qualquer filme. Perfeito. Eu digo o seguinte, né, que há muito tempo na SOAP a gente falava sobre isso, que as histórias legais é a vida como ela é, sem as partes chatas. Sim. E quando você consegue, né, ter claro o que é legal para o outro ouvir, naturalmente a pessoa começa num processo empático, né? A pessoa se coloca na posição do personagem, do protagonista, etc., e começa a ter, a sentir as mesmas emoções, etc., que é o que acontece em grandes filmes. Sim, você exatamente. entra no Você embarca personagem. naquilo, Sim. No personagem. Tem até aquele termo, né? Jornada do herói ou da heroína, que é né? que é um dos formatos possíveis para você contar uma história.
E até esse povo de stand-up, né? A gente não que a gente sabe tudo, né? Mas assim, tem gente que assiste e fala, eu não sei de nossa, nada. como eles são bons, eles estão criando ali na hora, eles são tão tá. inteligentes, A ideia de nada, improviso, eles né? tiveram que criar aquilo. Alguns deles falam isso, até o Rafinha Bastos explica, tal, que, meu, é um roteiro. Sem dúvida. Você tem que testar a piada, voltar uma palavra, outra, sabe? É tudo uma construção ali, né? E como toda inovação, né? Toda inovação você tem a ideia que, entre aspas, é o mais fácil, né? Coloca aí meia dúzia de vinho em cima da mesa, você tá cheio de ideia. Sem dúvida. Agora, o que faz a diferença? É Execução. E justamente essas pessoas são mestres na execução. Porque testa, faz, cria um piloto. Então, não é à toa, né, que eles têm o sucesso que eles têm, não é... Sim. Não é por acaso. É um treino constante com aquele objetivo, né? Exato. O Seinfeld, até hoje, ele falou que ele todo dia escreve piada. Todo dia, faz parte do processo dele. Falou, não tem como você não ficar bom naquilo, né? Sim. Porque você respira, se dedica constantemente, e aí você consegue improvisar depois de um tempo. A palavra-chave que você falou, assim, de passagem, é processo. Sim. Tem um processo. Claro que a inovação começa, entre aspas, com aquele clichê máximo, né, de pensar fora da caixa. Agora, a execução... Exato. Agora, a execução tem que ser dentro da caixa. A execução tem que ser dentro da caixa, porque você tem que ter um processo para fazer aquilo acontecer. Disney fazia isso. Sim. Né? E eu digo assim, esse clichê... Fora da caixa? Não é porque você pensa nisso, é que é ia coisa chamar boa. Fora da Caixa esse programa? Não era Fora da Caixa? Eu não. Dá pra inovar fora da caixa, ué. Não, como se isso fosse sempre bom, né? O maníaco do parque inovava também. Totalmente fora, né? Exatamente. Caralho. Maníaco do parque Nossa, inovava. foi longe. Xerazade é maníaco do parque. Esse é o clickbait desse vídeo. Mas e aí, dá pra inovar? Eu tô muito cansado de ver palestras, de ver conteúdos assim que são muito chatos. Eu vejo situações que você, tipo, vai ter algum evento, alguma coisa assim, a empresa reserva um hotel, reserva um lugar, coffee break, gasta com isso, gasta com aquilo, gasta com tudo. E a apresentação, que é a entrega de fato, porque você faz tudo isso para levar as pessoas até lá e ter um ambiente legal. Eu acho que isso não é dispensar isso, não. Mas eu acho que o ponto principal, que é você se comunicar ali, é a apresentação. E eu tô muito assim... Não que eu vejo tanto, mas o que eu vejo assim, eu falo, sério mesmo? Que tipo, é isso que você tinha para apresentar? Não dava para fazer isso ser legal? Já que você trouxe a gente até aqui, e gastou tanta grana, Exato. Né? Eu vou arriscar dizer, eu vou aproveitar o podcast para desabafar, tá? Tá bom, bota pra só fora. a gente aqui, ficar tranquilo. Eu diria que 80% é nesse perfil que você falou. Por quê? Agora eu vou desabafar. Tá bom. Porque a agenda oculta dessas pessoas é vender consultoria. Não é transformar as pessoas ali na palestra. Olha, eu tenho até dizer que eu acho que a agenda oculta delas não é oculta. Porque é claro que é só isso, né? Que eu vejo, a pessoa fica no compre batom, compre batom. Sabe o que eu vejo, Rodrigo? Por exemplo, as pessoas trazerem um monte de conteúdo num curto espaço de tempo, passa rápido, e pegam a tela dos seus livros e colocam no PowerPoint para as pessoas tirarem a foto e postarem e fazerem a propaganda dela. Sim. Eu tô cansado de ver isso, ou seja, o objetivo daquela pessoa é vender livro, é vender consultoria. Quando, sabe, isso é o que predomina. Não tem, lógico que existem grandes exceções, boas exceções, mas eu vejo muito das pessoas chamarem as estrelas e as estrelas não necessariamente entregarem aquilo. Sim. Nossa, conteúdo relevante. Eu não vou falar de qual evento que eu fui, mas eu fui num evento recentemente. E ninguém tá ouvindo a gente, fala. Eu acho que assim, eu acho que também vai ficando mais velho, ficando mais chato que o normal e tal. Imagina. Tem isso eu sei. Não discuto. Mas assim, era um evento do dia inteiro, com várias palestras e tal. E a pessoa começava lá a falar, e eu ia ouvindo, e eu ficava, tá, beleza, tá irrelevante, próximo, que mais? Tá, sério? E era gente com conteúdo. E eu falava,
puta, dá pra deixar esse negócio muito legal. Você viu um museu de grandes novidades, né? Nossa, era muito, muito assim. Eram situações que eu pegava e falava assim: eu não vou ficar aqui. Eu levantava e saía. Ia, sei lá, tomar um café, tomar uma água, olhar o Instagram, qualquer coisa assim. Mas Mas falei é o assim: que não acontece, vou. as pessoas não vou ficar começam aqui. lá, tipo assim, no meio da palestra. Super. E várias lá que eu falava assim: nossa, isso aqui dá pra ficar tão bom. Eu tenho um lado soap já que eu não sabia. Aí, gente, chama Entendeu? nós, a gente ajuda Porque vocês. eu falei assim, não, eu tava lá e eu falei com meu amigo, eu falei assim, tava com o Léo, meu fiel escudeiro, e aí eu falei assim, eu vou montar uma empresa de ajudar essas pessoas a fazer essa palestra. Ele já porque pensou e isso ele já antes. tinha, já tava mais Há tempo 20 lá. anos, há 20 Você anos. vê que não é tão inovador assim, mas para aquele pessoal tava precisando, eles precisavam te conhecer. Tá, mas hoje eu tô numa carreira solo, né? Ah, é? Hoje a SOP, graças, né, a nossa, eu ia falar graças a Deus também, claro, mas nosso trabalho nos últimos anos, quem toca a SOP hoje é a Renata e a Carol, Legal. e eu sou um recurso da SOP. Entendi. Eu sou chamado ali para dar palestras, workshops, e eu abri uma carreira solo paralela. Aliás, é por isso que eu estou aqui no Learning Village como Legal. parceiro, para fazer a mentoria de executivos, Boa. startups, além, propaganda máxima Ó, o aqui, jabá. além de fazer a mentoria para palestrantes, justamente para evitar tudo isso, né? Para ter algo novo. E é interessante porque, ao mesmo tempo que quando eu olho para isso, eu penso, tá, isso aqui é uma apresentação, é um pitch, é uma palestra. Tipo, eu falo, isso não tem nada de inovação. É. E aí eu falo, esse é o problema. Porque, sei lá, comunicar diferente, comunicar com o mundo atual, né? A coisa inovadora em palestra, tirando uma história bem contada, que não é inovação, né? A coisa mais inovadora que eu vi, por exemplo, recente em PowerPoint é a galera colocar GIFs na apresentação. Que eu acho maravilhoso, porque aquilo comunica e conecta de um jeito que você olha e você vai ver a historinha, né? Aquele lance de você criar a imagem na cabeça das pessoas. Sim. Você tem um GIF ali que funciona super nisso, só tem né? um detalhe Diga aí. que faz a diferença. É você não deixar o GIF lá enquanto você fala por muito tempo. Senão aquilo, a pessoa dispersa. Sim. Fica olhando o GIF se mexendo. Ele é ali. passageiro. Ele chega, Exato. conta e Então sai. tem que ser muito rápido. Uhum. Né? As imagens, elas precisam passar muito rápidas Sim. e serem assim paralelas ao seu discurso. Complementares ali. Complementares. Ou seja, você conduz ali da forma mais planejada possível e com foco sempre em você trazer algo novo para o público. Sim. Senão... Não, e super, porque eu já vi apresentações que o GIF ficou muito mais tempo na tela do que devia. Pronto. E aí eu vi aquilo e eu falei assim, eu já não estou mais ouvindo o que a pessoa tá falando. Blá, E eu tô blá, olhando blá, pra esse blá, GIF blá. que tem 2 segundos de duração esse tempo inteiro. Sim. É a mesma coisa, o William Bonner no Jornal Nacional, ele fala lá do dólar, etc. E o dólar fica na tela, ele fala de outro assunto. Sabe? Sim. A pessoa fala, Peraí, prestando atenção naquilo que não faz sentido Sim. naquele momento. Não coaduna. Olha aí. Olha! Uau! Júnior, pra você essa Manda daqui, ó. palmas Coaduna. Coaduna. Podcast é cultura. Arrasou, Viu só? né? É que Depois tem eu vou aquela... colocar a tradução do que significa depois. Eu não sei, eu vou pesquisar. Põe lá, Foi uma por palavra favor. legal que eu vi, eu só repeti. Só. Existe mesmo, essa palavra é real. Mas e aí, dá pra inovar? Tem aquela coisa do eu sou auditivo, visual ou sinestésico, né? Sim. Também isso eu acho que é o que conecta, que eu tava pensando nisso também, né? Que eu acho que a pessoa às vezes é muito visual, então aquele impacto da imagem para ela é mais importante às vezes do que o que ela tá escutando, né? Existe uma predominância numa determinada pessoa, num desses 3 perfis. Não significa que a pessoa seja aquilo. Só aquilo. Não. Uhum. Ela pode estar num contexto onde ela está muito mais sinestésica, voltado para sentimentos, etc. Mas, geralmente, dando um exemplo prático, né? As pessoas que falam muito rápido é porque as imagens passam rápido na cabeça dela e ela tenta acompanhar. É difícil, viu? Exatamente. E aí vai alguns ajustes sem jamais tirar Tarja preta, A característica, né? a autenticidade. Jamais. Não, cara, se tem uma coisa, sempre digo o seguinte, qualquer técnica que prejudique a sua autenticidade, descarta. Sim. Descarta. Aquilo tem que entrar em você naturalmente e você perceber, opa, pera um pouquinho, ao invés de falar velocidade 10, eu vou falar na velocidade 9, não vai me prejudicar em nada, eu vou colocar mais pausas, eu vou dar mais ênfase em algumas palavras, isso já ajusta a velocidade. Isso já traz um grande
benefício para o Sim. entendimento do público Uhum. e valoriza a sua oratória. Então, tudo que é... É um ajuste, não é uma mudança, né? Exato. É você ajustar o carro ali para aquela Uhum. corrida, vamos dizer Sim. assim, para aquela pista, né? Muito Às bom. vezes eu falo em velocidade 2 do WhatsApp, então assim, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas não compreendem, que as imagens estão passando muito rápido. Mas e aí, dá pra inovar? A hashtag Fica a Dica te dá algumas recomendações de livros, de séries, de filmes que você assistiu, interessantes, que poderiam se conectar com esse Tá. tema de hoje. Livro, né, que eu comecei a ler, Conversando com Robôs, a arte de GPTR. Boa. Interessante, muito bom. Arte de GPTA, maravilha. Então, esse aqui é bem legal, comecei a ler. Agora, de filmes, eu tô meio desatualizado. Bom, temos aí A minha filha tá me cobrando para eu assistir o filme da Barbie. Ai, Muito bom. gente, eu não Excelente. vi Então, ainda. quem sabe Excelente. talvez eu vá nesse final de semana. Vale porque muito a pena. apesar de não ter assistido, eu já sei do que se trata e quais são mas as mensagens. Tem várias Mas narrativas depende ali. de quem te fala a mensagem, tá totalmente enviesada para uma leitura daquilo, né? Então, você assistir, eu acho que você cria a sua própria leitura do Exato. que é o filme. Mas é excelente. Mas e aí, dá pra inovar? Gente, é isso, Eduardas. Que puta papo legal, né? Sim, aprendemos Adorei. muito. Podem me convidar novamente. Muito obrigada. Pode deixar um próximo capítulo. Compartilhou altas informações, insights aqui, né? Gosto. E aí, é o lance da comunicação, que é uma coisa que a gente tá fazendo o tempo todo, tentando aprender o tempo todo, tentando Isso aí. melhorar o tempo todo. E não deixa de ser, sem dúvida, você inovar, pelo menos no seu jeito de fazer a comunicação, uma apresentação, um post, um story, qualquer coisa nesse sentido, né? É isso aí, Rodrigo. Muito bom. Arrasou, Edu. Muito obrigado. Obrigado, Ju. Aí, Tamo assim, junto. se você... Eu pergunto, se você quer que as pessoas te encontrem? Se sim, onde que as pessoas podem te encontrar? Nossa, que oportunidade. Pergunta, né? Eu sou a pessoa mais fácil de encontrar no LinkedIn, Eduardo Adas, Soap. Pode só... Como escreve? Pode falar o... Eduardo Adas, A-D-A-S. É tão simples quanto se fala. Maravilha. Exato. E coloca Soap e vem rapidinho também. Maravilha. E no Instagram é edu.adas. Ótimo. No- Ótimo arroba. Né? Bem objetivo. No TikTok também. Tá no Boa. TikTok, É gente. tudo... Lógico. Eu sou muito moderno Tô também. vendo. É o onipresente. É isso aí. Omnichannel. Eu acho que nessas duas, legal. É onde eu mais atuo, principalmente no LinkedIn. Maravilha. Show. Muito bem. Nós estamos no Instagram, no YouTube and... Qual que é o outro? Curte, LinkedIn. compartilha. Spotify. Em todos eles vocês encontram a gente com Dá Pra Inovar. E vai ser muito bom trocar uma ideia lá também e ouvir o que temos de inovação para trazer, para trocar ideia aqui. Manda pra gente, vai ser muito bom. E comenta quem vocês querem que a gente traga aqui nos próximos programas também. Deem dicas aí. Boa, de pessoas pode mandar de que a gente vai inovação. atrás. Vamos. Beijo, Edu, gente, até a obrigada. próxima. Edu, eu que brigadão. agradeço, foi um prazer. Valeu. Tamo junto. Valeu, Tchau, gente. tchau. Esse podcast é produzido pela RDGO Produtora. Oh, this you crazy mother...